Olá! Sabe aquele dia que dá tudo errado? Foi a quarta-feira dessa semana. O Internacional conseguiu perder em casa para o Flamengo e bate a porta dos desesperados. Está em 16º lugar do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que era para assumir a liderança, perdeu para Chapecoense, lá em Chapecó. Não deu para a dupla Grenal. Vamos ver se dá para a LAF. Daqui a pouco, na Série Ouro de Futsal, enfrenta lá em Guaíba o time da casa. Então, esses são os assuntos do Papo de Boleiro de hoje. Pois quinta-feira à noite, quinta não é noite de Série A do Campeonato Brasileiro, a gente só vai conversar sobre isso. Quinta-feira à noite é dia de futsal, Diogo Botti. A LAF vai a Guaíba, tá iniciando o retorno da Série Ouro. Exatamente, Márcio. A LAF começa aí na quinta colocação, muito próximo não da liderança, porque a CBF ganhou mais uma, embalou, tem 36 pontos, 11 pontos a mais que a LAF. Mas a LAF tem a mira a questão do G4, né? Tá brigando pelas 4 primeiras colocações para ter vantagem na fase seguinte. Aí nada melhor que enfrentar um adversário teoricamente mais fraco. O Guaíba é uma equipe que beira a parte de baixo da tabela, uma equipe que veio da segunda divisão, da Série Prata do futsal gaúcho, e não tem botado muito medo nos adversários, mesmo jogando em casa. Eu acho que a LAF deve mais uma vez fazer valer a sua qualidade e ganhar essa partida. Tem 2 desfalques confirmados, o Lucas Silva segue de fora lesionado e o Silva que acabou expulso como clássico contra a Soeva. Mas isso não deve fazer a diferença, eu acho que é mais 3 pontos para o time de Lajadense aí para embalar de vez na competição estadual. Beleza, a LAF que tem grande possibilidade aí de chegar no G4, esse que dá melhores condições na próxima fase. Mesmo de pontos do Atlântico, que hoje é o 4º lugar. É isso aí, só os top estão nesses 4, né? Os top e a CIF, né? Que é a metidinha da vez, né? Exatamente. CBF primeiro, a Soeva segundo, a CIF terceiro, Atlântico e a LAF na sequência. Isso é bom. Então a CIF que tende a sair desse grupinho. E a questão também, ainda na rodada, a STF, que é outro time aqui da região, enfrenta a CBF, né? Tarefa árdua o time de Teutônio. Pessoal de técnico fora de casa. Fora de casa, lá na Serra. Barbaridade. Tem tudo pra piorar, né? Tem tudo pra piorar. Isso aí, bom. Mas hoje a STF estaria classificada, né? Tá entre os 8. A gente fica aí na torcida também pelo time de Teutônia, do técnico Morruga. É lá que jogava o Linguiça, né? O Linguiça que tá em outra equipe aí. Saiu do interior do estado aí, saiu de Teutônia, não tá mais lá. O bacana é o rodízio que fazem esses jogadores. E a LAF tá conseguindo fazer o contrário, né? Manter na verdade, eu acho que muito é questão da Liga Nacional, Márcio. Eu acho por isso que a LAF não mexeu bastante no seu elenco, mantém os jogadores que estão dando certo, até porque é um próprio pedido do técnico Giba, né? Pra tu ter um elenco, ele tem que dar entrosamento para esses jogadores. A LAF chegou a buscar algum reforço diferente, mas não viria mais que 1 ou 2 peças para recomposição, até porque já deu liga ao time da LAF, né, que nem se diz. Então a tendência é que continue esses jogadores aí pelo menos até o final do ano. Bom, e um bom exemplo também é a questão do técnico, hein? O Giba que já está um bom tempo aqui em Lajado. 4 anos já. Isso aí, dá resultado. Plantando direitinho se colhe. Falar em plantar direitinho, parece que não tem mais adubo nenhum naquela terra, é uma terra sem nada de fertilidade, a terra do Beira-Rio, Diogo Botti. É verdade, está complicada a coisa, Márcio. Os deuses d'água castigando aquela invasão que fizeram construindo o estádio na água. Tu ouve, depois do jogo, a entrevista do presidente do clube, Vitor Pifo, presidente do Atuário. Ele disse que o Inter realmente abriu mão do Brasileirão e vai focar na Libertadores. Como é que tu abre mão de um dos maiores campeonatos do mundo para focar numa coisa incerta? E se o Inter não passa na Libertadores? Pelo futebol que tá jogando, pode muito bem perder os 2 jogos pro Tigres. Sim. Né? Natural. Perde pro Flamengo, perde pro Atlético Mineiro em casa, perde todo mundo. Né? Então, nada melhor. Eu não consigo ver a questão dos mesmos jogadores ter uma atitude numa quarta-feira e ter uma atitude diferente na outra quarta-feira. Não consigo enxergar isso. Como é que tu tem um botão, tu liga ali modo Libertadores, modo Brasileiro? Não tem, né? Então, eu me pergunto assim, que Inter é esse que vai pra Libertadores? Porque eu não vejo o Alisson treinando, o Juan continua lesionado, o Eduardo Sacha continua no departamento médico, o Neymar não treina faz uma semana. O que aconteceu com o D'Alessandro que saiu de campo ontem? O D'Alessandro teve problema no ombro e saiu porque ele manda no time e resolveu sair. É justo. Né? Então, até pra a gente não sabe a gravidade da lesão no ombro, claro, a gente tá brincando aqui, mas o certo é que ele deixou o campo mesmo com precaução, em virtude do desconforto que ele sentiu numa queda. Acabou caindo em cima do braço
e acabou saindo do time. Mas também, o D'Alessandro se arrasta em campo. Né? Então, tipo, eu não consigo ver esse Inter mobilizado para essa partida da Libertadores. É a partida do ano, torcedor colorado. É a partida do ano até o momento do Internacional. Se o Inter não conseguir fazer um score mínimo, pelo menos, dentro do Beira-Rio contra o Tigres, o Inter está fora da Libertadores. Ele está fora da Libertadores na 16ª colocação no Brasileiro. A 13 pontos do Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Vai buscar onde esses pontos? Né? Tem que congelar o Atlético e jogar umas 5 rodadas sozinho. Né? Então, tipo, não consigo ver essa questão de mobilização do Internacional visando essa partida tão importante pela Libertadores. Realmente, o Inter é uma incógnita, a gente não sabe que Internacional é esse, ainda mais vindo da direção. O papo de que realmente vamos com o time C no Campeonato Brasileiro a partir de agora, enquanto não definir a situação na Libertadores. Isso é preocupante. Preocupante pela tabela, pelos pontos que o Inter deixa de fazer. Ontem o Flamengo... Peraí, gente, o Flamengo era o 17º colocado na tabela de Brasileirão. Claro, teve o acréscimo do Paulo Guerreiro, que o Paulo Guerreiro, se botar ele sozinho com o time do Inter, ele faz 2 gols. Né? Porque faz gol tudo que é jeito contra o Inter. Isso é uma marca registrada. E ontem jogando com mais 10, né, fez mais um. Né? Então, Paulo Guerreiro mais uma vez fez a diferença, fez um gol, deu passe para outro. Né? Fez pontos no joguinho online, aquele do Cartola. Valeu Cartola. Eu não consigo, até não contraria o presidente, né, quando ele diz assim que está priorizando a Libertadores. Vamos dar mais atenção à Libertadores. Agora está em 16º lugar, Diogo Botti. Não é assim, eu vou priorizar a Libertadores, mas se eu empatar no Brasileiro, vou lá no meio da tabela, tá bom. O Messi, ele joga na quarta, no domingo, se deixar ele joga na segunda, se deixar ele joga na outra quinta, no outro sábado. Ele joga. É o melhor jogador do mundo. E ele joga. Consegue, né? Consegue. Qual é que é o problema do Inter? O Arangues ganhou 4 dias de folga. O Paulo Guerreiro jogou o mesmo número de jogos do chileno e estava em campo ontem. Onde é que está o Arangues? O Arangues voltou a treinar hoje no Beira-Rio. Peraí, gente. Onde é que está o critério? O que é tanta folga no Internacional? A gente só parece iniciativa privada, o serviço público. Né? Que, tipo, tá sempre folga. Não, gente, peraí. Você treinar o time do Inter, que é considerado titular, ainda não treina junto há mais de 20 dias. Como é que tu vai dar certo, cara? Como é que tu pode acreditar que o Inter possa ser diferente do que vem atuando? Boa sorte. Não vai ser fácil não. O Internacional pega, já que nós falamos em Libertadores, o Internacional joga a primeira partida de 2 na próxima quarta-feira, que é dia 15, contra o Tigres do México, aqui. E depois decide se vai além ou não na Libertadores, lá no México. Aí mais um problema. Lá em Monterrey, exatamente. O time jogando em casa praticamente imbatível nessa Libertadores. Que o Inter faça o seu score aqui. Serelepe ao Tigres. E tem Rafael Sobis para, de repente, vir estragar a festa colorada. É verdade, o Sobis que conhece o caminho do título, né? Bicampeão com o Internacional. Isso aí, que o Internacional com dificuldade este ano, buscando o tricampeonato, mas olha, meu amigo, não tá fácil. É verdade. Tem mais que remar para não morrer afogado no Campeonato Brasileiro. Falando sobre o Campeonato Brasileiro ainda, o Grêmio tinha tudo para terminar essa rodada, 11ª, aliás a 12ª, em primeiro do campeonato. Não deu certo, porque a castigadora dos gaúchos, Chapecoense, aplicou 1-0. É verdade, o Grêmio não fez um mau jogo, Márcio, principalmente no primeiro tempo o Grêmio criou bastante, teve volume de jogo, mas na segunda etapa acabou pecando em ausências, vamos dizer assim. O Grêmio não contou com o Rodolfo e nem com o Wallace. O Wallace é o motor desse meio campo do Grêmio, ainda que Juliano, que Luan, que Douglas tenham feito a diferença. Mas o Wallace é o cara do passe qualificado na saída de bola, e ele não estava em campo, o Grêmio sentiu bastante. Na defesa, o Rodolfo, mais uma vez, é um acréscimo indiscutível, é um dos melhores zagueiros em atuação do futebol brasileiro hoje, disparado. Né? Entrou o Eraso, que é um jogador ainda que não conseguiu render tudo que ele rende na seleção do Equador no Grêmio. Foi muito mal, e o gol acabou saindo uma bola parada, um dia forte do time do Grêmio, tanto com o Pedro Jeromel, com o tripé, Pedro Jeromel, o Wallace e o Rodolfo. Não deu certo, o Bruno Rangel sequer pulou na cabeçada que acabou originando o gol da Chapecoense. Então o Grêmio acabou perdendo pela falta de conjunto, mas pela falta de grupo. O Roger, sem esses jogadores, acabou as peças de oposição não foram de tanta qualidade. E aí que a gente começa a ver a questão do grupo. O Grêmio precisaria de alguns acréscimos ainda, que acabaram não vindo. Veio só o retorno do Fernandinho e do Maxi Rodrigues, que estavam emprestados. Então o Grêmio aí vai ter que se readequar na questão do seu conjunto. Porque o Grêmio tem um bom time, mas ele não tem um bom grupo.
né? E isso pode fazer falta ao longo do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é bastante longo e decorre de lesão, de suspensão, de uma outra convocação do próprio Marcelo Groi, que é o goleiro titular do time. Então a gente deve estar no grupo das eliminatórias, alguns amistosos que a seleção vem a fazer. Então a gente sabe que é uma saída bastante, ainda que o Thiago tenha dado conta, não é o Marcelo Groi, né? Então, mas realmente o grupo o campeonato é longo e o Grêmio precisa ter uma qualificação desse seu grupo, precisa ter um grupo qualificado para que possa encarar da forma que vem encarando, conquistando pontos em casa, batendo outros fora. Então o Grêmio está no caminho certo ainda, mas ontem acabou pecando na sua falta de conjunto e até, de repente, no segundo tempo a gente faltou um pouquinho de perna, né? Eu acho que pela sequência de jogos aí que o Grêmio vem jogando, o Grêmio, ao contrário do Inter, joga todo também, né? Joga assim todo final de semana, todo dia foram jogar. Então o Grêmio acabou sentindo falta aí do seu ritmo de jogo e dos jogadores que acabaram ficando de fora. De fato que também não tem muita opção, né? Se o Grêmio não jogar o time A... Não tem. O Grêmio não estaria lá em cima. Plano B. O Grêmio não estaria lá em cima, exatamente. Tem jogadores aí que não tem substituto na arena. O Juliano é um jogador que não tem substituto, o próprio Luan, a gente olha lá atrás, o próprio Rodolfo não tem. A zaga, na verdade, é muito desprovida de grupo, né? A gente olha ali o Pedro Jeromel, o Eraso e o Rodolfo. Tirando esses três, são meninos que estão aí. Então, realmente, o Grêmio precisa de qualidade para que a sua boa campanha no início de campeonato não fique pelo caminho. Eu vou passando um filme dos gols que a dupla Grenal fez ou sofreu nessa rodada. O Inter vem bem de média, né? Vem bem de média. 3 jogos, 8 gols. 8. Tá bom. Marcou 2, né? Marcou 2. Tá bom. Tá bom. Foi os menos 6, tá bom. E o gol da Chapecoense foi um golaço, né? Dificultou a defesa, de fato, do Marcelo Groi. Não alcançou e é alto pra caramba, né? Pulou, mas não teve crise que chegasse até lá. Na verdade, e tu vê... Mas o segundo, só pra poder fazer o comparativo. Mas o segundo que o Internacional sofreu, o segundo do Flamengo, me lembrou o tempo que eu jogava bola, Diogo Botti, aquela assim, não passa pra mim. Não me passa a bola, não passa, eu vou fazer bobagem. E a defesa do Colorado fez mais ou menos assim, a bola tava ali na área e todo mundo, não, Deus, aqui não. Realmente, Paulo Guerreiro mais uma vez fez a diferença ali, né, Marcos? Porque ele dominou, ele era cercado por 3 jogadores, aí aquele toquinho que tu não sabe dar, né? Aquele toquinho que tu olha para um lado e toca no outro, assim, né? Deixou o cara pifado na cara do gol. Nem pro lado que eu olho, não toco, imagina. E foi um chute de rara graça, né? Que esses dias assim do Everton, acabou acertando no ângulo do Muriel. O Muriel que pegou uma fase boa no gol do Inter aí. Coitado, né? Ele saiu do seu irmão. Deu sorte o Alisson, né? Deu, né? Você não estaria tendo essa fase boa. Que casamento bom que ele teve aí, logo se machucar também, né? Bom, é isso aí. Bom, os demais jogos. Vamos passar os resultados então. O único 0x0 ficou na Coritiba e Ponte Preta. O Goiás fez 4x1 no Santos, né? Empilhou o Santos ontem lá no Serra Dourada. O Chapecoense venceu o Grêmio por 1x0. O Palmeiras fez 3x0 no Avaí. O Palmeiras que já mira o G4, já é o 4º colocado. O Figueirense perdeu o clássico para o Joinville por 2x0. O Vasco levou 4 do São Paulo lá em Brasília. Vitória do Flamengo sobre o Inter por 2x1 no Beira-Rio. O Atlético Mineiro, líder, segue firme, 2x1 no Sport. Nessa noite, agora daqui a pouco, 19h30, tem Corinthians e Atlético Paranaense. E às 21 horas o Fluminense recebe o Cruzeiro. Jogão, hein? Que beleza. Com o 0x0 do Curitiba e Ponte Preta, foi bom pra todo mundo. Bom, né? Passadinha a classificação, os 4 primeiros pelo menos. O Palmeiras falou que ele tá subindo lá. Palmeiras, 21 pontos, 4º colocado. O Atlético segue líder com 26, seguido do Grêmio com 23. O Sport também tem 23, depois vem o Palmeiras com 21. O Inter sem Valdívia agora, né? Sem Valdívia vendido. O Inter é o 16º com 13 pontos. Tá bem, Inter. Que beleza. Só pra constar, o 17º é o primeiro rebaixado. E tem 3 pontos de diferença para o Santos, que hoje é o 17º. Depois na sequência de Coritiba com 9, Vasco com 9 e o Joinville com 8. Sorte do Colorado que o Goiás enlouquece de vez em quando e empacotou o Santos, né? Senão ele estava ferrado, Colorado. O Goiás também foi a 13, né? Foi um dos que passou o Inter na rodada. Mas o Avaí passou o Inter nessa rodada. Nós voltamos amanhã com o resultado da LAF de hoje, também já projetando o fim de semana, porque tem Lajadense e São Caetano e Lajadense pela Série D do Campeonato Brasileiro, tem a 13ª rodada também do Campeonato Brasileiro, só que aí na Série A, enfim, final de semana vai estar cheio. E amanhã, meio-dia, você tem encontro com a gente na 98.1 FM com a Arena Futebol Clube. Que bom que tu me lembrasse, Marcos. Até mais, nós voltamos amanhã. Um abraço.